Eu vou começar dando uma revisão no que a gente falou na última aula, porque... Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Porque como já tem um tempinho, para a gente não perder o raciocínio do que a gente está falando, tá? Na última aula, a gente estava falando, né, de o que é fogo, o que era incêndio, né? A gente falou do triângulo do fogo. Lembram do triângulo do fogo, pessoal? Que a gente falou que para o fogo existir, né, a gente precisa de 3 elementos. A gente precisa de combustível, comburente, que é o oxigênio, e de calor, e para a gente extinguir esse fogo, né, a gente tem que tirar um desses 3 elementos, ou combustível, ou comburente, ou calor. Então, são as formas de fazer extinção, né, do fogo. A gente falou do tetraedro do fogo, né, que das fases iniciais, as formas de condução de calor, né, lembrando que transmissão de temperatura e calor são coisas diferentes. Então, transmissão de calor é transmissão de energia. Então, a gente viu a condução, convecção e radiação. Nós vimos os métodos de extinção, que é para o resfriamento. Então, quando eu faço a extinção do fogo por resfriamento, eu estou tirando o calor dele. Então, eu estou tirando um dos componentes do triângulo do fogo. A gente viu uma forma também de destinação de extinção do fogo pelo abafamento, né? Com o abafamento eu vou tirar o quê? O ar. Então, tirando o ar, eu estou tirando o comburente. Então, eu vou ficar só com calor e com combustível. Falamos do isolamento, retirada de material, né? Então, se eu estou tirando o material que é o combustível, né? Eu vou ter o ar e vou ter o calor, mas eu não vou ter o combustível. Então, a gente falou dessas formas de isolamento aqui do calor, as ventilações, né? A gente falou que é para saída de fumaça, saída do ar, né? Abandono de área e os alertas. Eu não lembro se eu cheguei a falar na última aula da classe de fogo, da classe A, B e C. Eu cheguei a falar das últimas das classes, mas de qualquer forma eu vou falar novamente, porque a gente precisa dessa parte para a gente dar continuidade aqui. Então, essa aqui a gente não vai estar vendo mais. E aí, a gente vai para a aula 2 hoje. Que é essa aqui. Lá no final. Quando eu clico no lugar errado. Beleza. Então, a gente tinha falado, né, das formas de extinção, que é por abafamento, por resfriamento ou por retirada de material. E aí tem as classes do fogo, né? Vocês lembram? A classe do fogo, classe A. O que é a classe A? Materiais que são sólidos, né? Materiais que são sólidos. Esse tipo de combustível aqui, pessoal, eles pegam fogo tanto na sua superfície, tá? Tanto quanto no seu interior. Então, um dos melhores meios de você extinguir o fogo desse tipo de material aqui é através da água, né? Porque são materiais que absorvem a água. Depois a gente tem
a classe de fogo B, né? Classe B, que são os combustíveis, inflamáveis. Os combustíveis de classe B, que são os combustíveis inflamáveis, eles se dividem em dois grupos, os voláteis e os não voláteis. Os voláteis são álcool, gasolina, são líquidos que a temperatura ambiente, eles se evaporam, né? E os não voláteis são aqueles que não evaporam, que tipo o óleo de cozinha, o óleo de carro, tá? E eles precisam de alta temperatura para entrar em combustão. E além disso, eles pegam fogo somente na sua superfície. Então, a gasolina, o álcool, quando você ateia fogo, ele vai pegar fogo só na superfície ali. E para você estar fazendo a extinção dele, acabar com ele, uma das utilizações seria a espuma, né? O C, né? O C são os produtos eletrônicos, computadores, TVs, materiais elétricos, tá? E a extinção dele é por poços químicos ou gás carbônico, não vamos estar utilizando água, porque se ele estiver eletrizado ainda, ele pode causar um choque elétrico. A gente tem a classe D, que são metais pirofóricos, né? Esses materiais, eles pegam fogo com muita facilidade, então, tendo calor ali, eles entram numa reação em cadeia e começam a pegar fogo. E além dessas classes, a gente tem a classe K, pessoal, que não está aqui nos slides, mas a classe K, ela é classificada só para o óleo de cozinha. Então, como teve grandes incidentes aí com óleo de cozinha, as pessoas se acidentando com óleo de cozinha, hoje ainda a gente tem a classe K. O óleo de cozinha, né, ele causa muitos acidentes domésticos, porque a gente utiliza no nosso dia a dia, e as pessoas, quando vai fazer apagar ele, né, faz ele de forma errônea, e aí acaba causando mais danos do que se causa mais danos na forma de apagar o fogo do que o fogo em si, né? Então, você jogar água ali em cima, ele explode, né? Você dá mais combustível ali para ele, então gera mais calor, gera mais fogo. Então, hoje a gente tem a classe A, classe K, aí, que é do óleo de cozinha. Os os componentes aqui para cada um deles, então aqui do lado direito eu tenho o tipo de fogo, né, o tipo de classe, então classe A, materiais sólidos, classe B, os líquidos, né, e classe C, os elétricos, e o que eu vou estar extinguindo com eles, o que eu vou estar utilizando. Então, a água eu posso utilizar para os materiais sólidos, o gás carbônico eu vou estar utilizando tanto para os materiais, para os combustíveis, né? Tanto para os elétricos. E o pó químico eu também vou estar utilizando ele tanto para o elétrico, tanto para os combustíveis. Então, são os três tipos que tem aí. E aí, esses agentes extintores, né? São substâncias que a gente emprega para fazer o controle do princípio de incêndio. Vocês lembram, pessoal, qual que é a diferença do princípio de incêndio, né, para um incêndio? O princípio de incêndio, ele é um fogo controlado, né? A gente consegue extinguir ele. Um incêndio é um fogo completamente, a gente não tem controle nenhum, ele é labaredas completamente sem nenhum controle. Então, esses agentes extintores aqui, eles vão estar, né, ali em cima do nosso triângulo, né, do fogo lá. Então, ele vai estar extinguindo o ar, né, ou o combustível, ou o calor. Então, esses agentes extintores são essas substâncias que são empregadas para tirar um desses elementos do fogo. Então, a água, né, como a gente viu aí, ela pode ser usada tanto líquida como em forma de neblina. A espuma, né, essa espuma, ela pode ser gerada, né? A gente fala espuma mecânica, ou ela pode vir de bolhas de água, então depende muito do tipo de espuma que vai estar sendo gerada aí, do que a gente vai estar fazendo, o equipamento que a gente vai estar pagando. Equipamento que está pegando fogo. O pó químico seco,
que é bicarbonato de sódio, do potássio, cloreto, e você faz a pulverização de cima. Então, ele está fazendo um abafamento daquele fogo, né? Ele está abafando ele. Esse pó ABC, pessoal, esse pó ABC, ele pode ser utilizado tanto para a classe A, B ou C dos extintores de incêndio. Então, quando a gente vê lá no extintor essa classe, ele pode ser utilizado para extinguir esses 3 tipos de incêndio. Então, para materiais sólidos, para líquidos, né, combustíveis líquidos, ou para materiais elétricos que estão pegando fogo. Então, aqui na classe A, né, ele derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Né? No B, ele vai abafar e interromper a reação em cadeia do incêndio da classe B. E nos condutores elétricos, né, ele vai fazer o abafamento também, beleza? E aí, a gente tem os extintores de incêndio. Então, os extintores de incêndio, eles são equipamentos de segurança, então, eles têm a finalidade de extinguir ou controlar incêndios, pequenos incêndios, pessoal. Ou princípios de incêndio. A gente não consegue utilizar, né, o extintor de incêndio para controlar grandes incêndios. Cada um desses aqui, eles têm uma capacidade, uma atuação para uma determinada área, para um determinado local. Então, eles são utilizados nesses casos. E eles geralmente eles são carregáveis, né? Alguns não são, mas os que não são, eles vêm em carrinhos, e outros a gente coloca uma alça para estar fazendo o carregamento desses extintores. E aí, vamos dar uma analisada aqui. Primeiro modo aqui é os agentes extintores, né? Então, para o material A, né, que é madeira, papel, são os materiais sólidos, né? O mais eficiente é a água. Então, o principal utilizado é a água. Esses outros são utilizados, mas com ressalva, tá? Para gasolina, o eficiente é o pó químico, né? Então, a gente utiliza ele ou a espuma. Para o C, que é o equipamento de instalações elétricas, é o CO2 ou esse tipo de. É o que vem dentro do extintor, tá? Que é o FM200. Então, ele é um eficiente para esse tipo aqui. Água, a gente não pode utilizar, é inviável a gente utilizar. A água também em combustíveis a gente também não utiliza, ele não apaga, né? Tanto que no óleo, o óleo de cozinha, né? Se a gente jogar água, a gente piora a situação, então a gente tem que fazer o abafamento dele. E os materiais pirofóricos, né? A gente tem esse pó aqui que tem que ser de uso especial. E aí, essas unidades extintoras, eles vão ter capacidade deles, né? Por litros ou por quilos, e o alcance dele. Qual que é o alcance dele, da onde eu estou jogando, né? Até o ponto. E o tempo que ele dura, né? E aí aqui a gente tem um método de extinção. Então, quando a gente utiliza a água, ele vai resfriar, então ele vai tirar o calor. Quando a gente utiliza o PQS, ele vai quebrar a reação, né? Ele vai abafar. O CO2, ele abafa e resfria. Então, quando a gente vai fazer a utilização do extintor de incêndio, a gente tem que ter que tomar cuidado para a gente não queimar as mãos, por causa que o bico por onde que ele sai, ele resfria. O FM200 ele quebra a reação e a espuma ela abafa e resfria. Então, quando a gente olha aqui para o extintor de incêndio, aqui em cima a gente tem uma válvula, que é onde a gente aperta para fazer a saída dela. A gente tem um lacre, que é esse lacre aqui, ó. Esse lacre a gente retira para fazer a utilização dele. Um manômetro, o que é o manômetro? Ele indica para a gente a pressão. Eu vou até mostrar um vídeo para vocês. O que acontece? Esse líquido aqui dentro, não líquido, né? Pode ser
esse material que está aqui dentro, ele é pressurizado. O que ele é pressurizado? Ele está com uma pressão maior do que a pressão atmosférica, porque na hora que eu vou jogar ele para fora, ele tem que puxar esse líquido que está aqui, né, esse material que está aqui, e jogar para fora, né? Então, ele tem que estar pressurizado. Então, esse manômetro aqui, ele vai mostrar para a gente se o extintor de incêndio está pressurizado ou não, assim ele vai estar apto ou não para funcionamento. Então, aqui a gente tem uma mangueira, o difusor, o agente extintor e o cilindro. O que é esse agente extintor? Pode ser qualquer um desses materiais aqui, qualquer uma dessas substâncias. Então, essas substâncias vêm aqui dentro de forma pressurizada, e na hora que a gente aperta a válvula aqui, eles saem pela mangueira e através do difusor. E aí, pessoal, a gente tem esse lacre. Esse lacre, ele vem aqui, ó. Ele vem bem em cima aqui do cilindro. E cada ano ele tem uma cor. Então, aqui, ó, a gente tem esse lacre de utilização. Quando a gente vai usar ele, a gente tem que retirar. Um pino, né, de travamento que a gente retira, pino de segurança, retira esse pino. E o manômetro. Esse manômetro aqui vai indicar para a gente se está pressurizado ou não. E aqui vem o anel. Então, ó, o lacre e o anel de identificação. Esse anel de identificação, ele tem cada cor para um ano. Então, quando você chega lá na empresa, ou qualquer lugar, né, que necessita desses utensílios, né, do extintor de incêndio, a gente vai ter essas cores. Então, essas cores aqui é para saber o ano que ele passou, né, por uma verificação, ele passou por vistoria. Todos os anos, esses extintores têm que passar. Então, se você chegar lá e ele tiver com a cor preta ou a cor azul, ele está fora do prazo, né? Então, a cor que está sendo utilizada agora é a cor púrpura, um roxo. Então, os extintores que vão... Desculpa, não é a cor púrpura, é a alaranjado, né? A púrpura vai ser em 2025. Então, os extintores que estão sendo utilizados agora, né? Esse anel, esse lacre, é na cor alaranjada. Então, se a gente chegar lá e tiver o preto, ele ainda não passou por essa manutenção aqui, certo? Então, esses anéis, eles são utilizados para evidenciar, né, o ano que ele está passando por essa vistoria, se ele já foi vistoriado no ano correto. E o que acontece muito é desses anéis, né, eles serem violados, as pessoas pintarem eles, rasgarem eles, depois colarem com cola quente, com cola super bonder. E para quê? Para burlar, né, essa fiscalização. Então, esses anéis, eles são importantes para a gente ter essa visualização, né, de quando foram vistoriados. E aí eu vou passar um videozinho aqui para vocês verem sobre os extintores. Esse vídeo, ele é maior, né? Só que eu vou passar ele só um trecho, que é um trecho que interessa para a gente. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Do gatilho, da posição, porque é dessa forma que nós faremos material quando necessário. O extintor de água, extintor de pó químico seco, ele é composto do que, pessoal? Do gatilho, da mangueira, do esguicho, manômetro, que nós já vamos vê-lo mais próximo, que é o que vai também dar uma base se esse extintor está realmente pronto para uso. E também nós temos aqui o pino de segurança, a trava de segurança, que não deixa o gatilho ser acionado. Vocês podem ver aqui que existe um anelzinho aqui. Eu já vou falar sobre esse anel para vocês entenderem qual é a função dele
E principalmente, se você é algum responsável, se você tem um comércio, ou mesmo se você mora numa residência, num residencial e vê os extintores, para saber se realmente aquele extintor está correto. Este aqui, pessoal, é o manômetro. É ele que vai mostrar para você se o extintor está pressurizado ou não, se o extintor está apto a uso. O extintor sempre tem que estar no verde, pessoal. Se ele estiver mostrando aqui, ó, deste lado, onde está escrito despressurizado, quer dizer que esse extintor ele não está apto para uso. Se você, num caso de uma necessidade de um incêndio, no princípio de incêndio, for utilizar esse extintor e ele estiver marcando despressurizado, você não vai conseguir utilizá-lo. Tá? Por quê? Porque já saiu o gás que fica dentro do extintor e faz com que a água saia. Tá? Se ele estiver indicando do outro lado, não tem problema. Tá? Ele está pressurizado. Se ele estiver marcando nesta posição aqui, né, onde a gente lê aí que ele está sobrepressurizado, quer dizer que o extintor ele está apto para uso, só que ele está um pouquinho com pressão, ele cedeu a pressão dele, mas ele está apto a ser utilizado. Por isso é importante a conferência sempre, tá, pessoal? Se o manômetro estiver despressurizado, se as pessoas ficam brincando com esse extintor sempre, se você observar que o extintor está sem o lacre de segurança, que está sem o pino e tiver despressurizado, com certeza esse extintor foi utilizado, alguém mexeu nele, não numa real situação de foco de incêndio, de princípio de incêndio, a gente não vai conseguir utilizar esse material. Todo extintor, pessoal, também vem com esse lacre do Inmetro, um lacre de segurança, para indicar para você qual a validade do extintor, para saber quando deve ser feita a próxima recarga e manutenção desse extintor. No caso desse extintor que nós estamos vendo, ele é extintor que ele já foi recarregado no ano de 2018, né? Ele está pronto para ser utilizado, a gente viu que o manômetro dele está no verdinho, está pressurizado e ele está na validade. Então, vamos ver, ó. Fevereiro de 2018. Então, quer dizer que esse extintor de água, em 2019, tá aqui, ele deve ser recarregado, deve ser feita aí o serviço de inspeção, manutenção dele em fevereiro de 2019. Sim, extintor tem validade, pessoal. Tem locais que eu vejo, a pessoa coloca o extintor lá, fica lá, porque a pessoa acha que comprou o extintor, já era, fica lá. O extintor do carro, o extintor veicular, ele tem uma validade de 3 a 5 anos, né? Talvez as pessoas confundam por isso. Mas não, os extintores de incêndio precisam de manutenção anualmente, pessoal. Outra situação muito importante de se observar, pessoal, é este anel aqui. Primeira coisa que você tem que saber, quando o extintor é novo, o extintor é novo, acabou de comprar o extintor, ele não vai ter esse lacre. Este anel, pessoal, sempre que o extintor ele é recarregado, é feita a recarga do extintor, né, como eu mostrei ali, aquele adesivinho do Inmetro, toda vez que ele vai para recarga, ele volta também com esse lacre. Cada ano tem uma coloração. Este ano de 2018 é a cor púrpura, né? Um roxinho, né? A cor púrpura. Eu vou deixar agora para vocês observarem uma tabelinha das cores dos outros anos. Então, se o seu extintor na sua empresa estiver com alguma cor dessa, né? Pessoal, o vídeo aí, ele é de 2018, né? Então, 2018 estava utilizando essa cor aqui, né? Então, as cores agora, a partir de 2019, elas foram alterando novamente, né, na tabelinha de cores. Então, agora o que a gente vai utilizar é o alaranjado e depois o púrpura, né, o roxinho. Então, a sequência de cores todo ano vai ter. Então, como eu falei para vocês, a gente tem sempre que analisar o manômetro aqui, né, o pino de segurança e o lacre, e
analisar, né, se ele não foi violado, porque tem gente que fica brincando com os extintores, né, olhando os extintores, e quando a pessoa realmente vai utilizar ele, precisa fazer o uso dele, ele não está apto para fazer a utilização, porque alguém já fez essa utilização indevida do extintor, certo? O vídeo lá, pessoal, eu vou continuar passando ele, tem alguns pontos outros pontos legais da gente ver aqui. Esse lacrinho tem uma situação. A gente sabe que sempre tem pessoas querendo ganhar. Infelizmente, tem pessoas que querem sair ganhando na sua frente, aproveitar que as pessoas não conhecem, a desinformação das pessoas e fazer um dinheiro em si. Existem empresas, pessoal. Se você for ver esse lacrinho, ó, ele tem que ser inteiro, ele é um material plástico duro, tá? Ele é um pouquinho flexível, tá? Mas é um material que ele é rígido, é um material plástico, tá? O que acontece aqui nessa situação, pessoal? Existem empresas que muitas vezes aproveitam, você manda seu extintor para fazer recarga e o cara simplesmente faz o quê? Ele pega o seu extintor do jeito que tá, quebra aquele lacre, vocês viram que ele tem a possibilidade de quebrar esse lacre, quebram esse anelzinho, né? Quebram esse anel, pegam o anel do ano, ele quebra o anel, tá vendo? Ele vem aqui, ó, por exemplo, ele quebra o anel, ele quebra o anelzinho, coloca no seu extintor, passa um super bonder e devolve para você. Você sabia dessa informação? Você acredita que todas as pessoas conhecem essa informação? Não. Isso está errado. Essas empresas têm que ser denunciadas porque isso é crime, pessoal. Cuidado com isso. Sempre pesquise, peça indicação de empresas de extintores para que você não tenha susto lá na frente. Este aqui é o interior de um extintor de água. Então é assim que ele funciona, tá? O líquido vem aqui dentro, entra um gás que pressuriza esse material. Quando é feito o acionamento do gatilho, né? A gente faz o acionamento do gatilho, a gente pressiona para sair e ele de baixo sobe. Por isso que a gente não deve utilizar extintor de ponta cabeça. Por que é importante nós sabermos das classes de incêndio? Para poder entender que tipo de extintor nós vamos utilizar em cada foco de incêndio. Por exemplo, esse é o extintor de água, né? Ele vai ser utilizado nos materiais sólidos. Este aqui é o extintor de pó químico seco e ele vai ser utilizado, o famoso PQS, né? Ou BC, e ele vai ser utilizado onde? Em materiais líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Você vê que ele não tem aí a marcação para utilização em sólido, que ele não vai ser efetivo como a água, e ele está marcadinho aí a classe de incêndio, fácil de vermos. Outro extintor que nós temos e encontramos em alguns locais é o extintor de CO2. Esse extintor, vocês vão observar, é um pouco rasgado, porque esse extintor aqui é um extintor de utilização só para treinamentos. O extintor não pode ter esse adesivo todo rasgado, tem que estar íntegro o adesivo, tá, pessoal? Igual está no extintor de água e de PQS. O extintor de CO2 também possui, pessoal, o gatilho, tá? O pino de segurança, que trava aqui o gatilho, possui também a mangueira, e aí ele é um pouco diferente, né? Você já tem visto o extintor dessa forma. Então ele vai ter aí a manopla, onde a gente segura, e o difusor. Muito importante a característica desse extintor, tá, pessoal? Ele está abaixo de 70 graus negativos. Então quando eu faço utilização dele, esta parte aqui laranja, que pode ser nesse formato, pode ser arredondado, ele congela e eu posso queimar a minha mão. Então, quando eu for utilizar, se eu, ao invés de pegar aqui no local correto para utilizá-lo, pegar aqui no difusor, eu vou queimar a minha mão, tá? Queimadura por frio, né? Vai congelar, vou queimar a minha mão. Então, o ideal é você fazer o uso segurando neste local aqui. O CO2 é um extintor que ele é pesado, tá? Então tem que tomar muito cuidado para não derrubar esse extintor. É um vaso sob pressão, ele é mais pressurizado que os outros. Esse extintor,
Diferente, né, do extintor de água e de PQS, né, um pouquímico seco, ele vai ser recarregado a cada 5 anos. Porém, ele deve ser pesado a cada 6 meses, pelo menos. Ele pode perder a pressurização dele, então deve ser pesado. Então, fiscalize se a empresa que faz o serviço aí para o seu prédio, para o seu residencial, para o seu comércio, né, ou que faz serviço para as pessoas que você conhece que tem extintor, se eles estão pesando esse extintor e vendo de forma correta. O extintor de CO2 também, pessoal, ele é utilizado, né, como vocês podem ver aqui, e não dá para enxergar um pouquinho, é utilizado para líquidos inflamáveis e materiais elétricos e energizados. No próximo vídeo nós vamos falar como se utiliza cada material desse, como nós vamos utilizar os extintores, como eu rompo o lacre, como eu devo pegar o extintor. Pessoal, nesse canal do Corpo de Bombeiro tem vários vídeos, tá? Que eles apresentam os extintores, o formato correto de utilizar, né? A gente não deve estar deitando esses extintores. Então, aqui foi mais para mostrar para vocês a parte de fiscalização, né? Como que ela é feita. Então, a questão dos lacres, né? Que esses lacres têm que ter uma cor para cada ano, lacre não, o anel, e o lacre que a gente tem que ter no bocal dele, entre o pino, e as cores que a gente utiliza para cada ano. Então, tem que ser fazendo essa averiguação. Igual ele falou no vídeo ali, pessoal, a gente vai ter aqui, tá? Um tipo para cada classe de incêndio. Então, geralmente, vem escrito, né, para qual que ele é utilizado. Então, vai vir classe A, B, C, não vai vir falando qual material, vai vir falando a classe dele, beleza? Continuando aqui, gente, para a gente entrar mais a profundo desses assuntos, a gente tem as normas de procedimento técnico, que é as NPTs. Essas NPTs, elas são criadas pelo Corpo de Bombeiro. Então, elas são padronizadas, né, para procedimentos de segurança, para áreas de risco, para falar como que deve ser feito, né? Então, a gente tem uma norma, que é um procedimento, que fala, por exemplo, para a gente onde que vão, por exemplo, das saídas de emergência, como que é calculado, né? Como que é calculada as escadas, os corrimão, as iluminações de emergência. Tanto quando a gente tem construções civil, né? A gente tem prédios, a gente tem boates, a gente tem shoppings, a gente tem vários locais em onde tem fluxo de pessoas. Quem faz essa fiscalização? O Corpo de Bombeiro. E se o Corpo de Bombeiro não dá o aval, né, não dá a liberação para aquele local funcionar, aquele local não vai estar funcionando. Então, o que é importante a gente frisar aqui? Essas normas de procedimento técnico, elas podem se diferenciar de um estado para o outro. Então, elas podem ter algumas diferenças mínimas, por exemplo, do estado de São Paulo para o estado de Minas, para o estado do Paraná para o estado de Minas. Então, sempre tem que ficar de olho em quais estados que a gente vai estar atuando, quais são as normas que a gente tem que estar, né, quais normas a gente está sucumbindo, qual que a gente vai estar utilizando. Então, a NPTs, aqui do estado de Minas Gerais, a primeira, a 01, ela é utilizada para definições e terminologias. A 2, exigências gerais de segurança contra incêndio. Então, olha o que ela apresenta aqui para a gente. Ela apresenta os requisitos mínimos que todas as edificações devem ter para garantir a segurança contra incêndios. Então, quais são as exigências gerais, né? Qual que é o mínimo que precisa ir para ter o combate de incêndio? Depois, a gente tem as saídas de emergência. Essas saídas de emergências, pessoal, são os critérios que eles trazem para a gente
em relação às edificações, às áreas de riscos, né? O dimensionamento, a sinalização, a manutenção dessas portas, dessas saídas de emergência. Quantas saídas de emergências eu preciso ter? Qual que é o dimensionamento dessas saídas, né? Eu preciso ter 4 saídas de emergência de quantos metros? De escada, quantas escadas, né? Quantas rampas? Depois a gente tem as extintores de incêndio, né? Que ela vai normatizar a instalação, distribuição e manutenção dos extintores. Então, esses extintores, eles vêm para a classe de fogo pela quantidade de pessoas. Então, qual que é a distância que a gente vai ter entre cada extintor? Qual que é a quantidade que necessita em cada local? Sistemas de hidrantes e mangotinhos, que é utilizado nas edificações. Depois a gente tem o sistema de detecção e alarme de incêndio. Então, onde que precisa ter? Toda edificação que precisa ter esse sistema de detecção e o alarme de incêndio. Iluminação de emergência, sinalização e segurança contra incêndio e pânico, a brigada de incêndio. Onde que precisa ter brigada de incêndio? Qual que é a capacitação e atuação desses brigadistas, né? Onde que é obrigatório? Plano de emergência, controle de materiais, proteção estrutural contra incêndios, né? Sistema de chuveiros automáticos. Então, se a gente for lá, isso aqui é do estado de Minas. Se eu for lá no estado de São Paulo, provavelmente vai ter os mesmos, né? Os mesmos NPT, só que com numeração diferente, algumas especificações diferentes, mas eles são bem parecidos. Mas ser parecidos não é igual, então tem que se atentar a isso daí, tá? Reservatório de água, proteção contra incêndio em helipontos e heliportos, inspeção e manutenção do sistema de segurança contra incêndio, certo? Então, quem faz a regulamentação e faz a fiscalização disso aqui é o Corpo de Bombeiros. E a gente tem uma outra norma, pessoal, que é a norma NR23. A NR23, ela traz para a gente a proteção contra incêndios. Não sei se vocês já chegaram a olhar essas normas. As NRs são normas regulamentadoras, tá? Propostas e regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Qual que é a função delas, né? A função delas é assegurar a segurança das pessoas, dos trabalhadores. E aí, o que é uma norma regulamentadora? A norma regulamentadora, ela é uma norma obrigatória. Eu não tenho a opção de não seguir ela. Então, se o meu estabelecimento, se a minha empresa se enquadra dentro daquela condição, daquela situação, você é obrigado a seguir aquela norma, não tem opção. As normas da BNT, que é uma norma uma norma técnica, né? Ela é uma norma que você segue se você quiser. Você só vai seguir ela obrigatoriamente quando ela está dentro das NRs, das NBRs, né? Que são as obrigatórias. Então, a NR23, ela traz aí a questão de proteção contra incêndio. Então, além dessas NPTs, que são as normas de procedimentos técnicos, a gente vai ter a NR23, que é a NR, né, que fala para a gente como que a gente de proteção contra incêndios. Então, a gente tem a NR1, a NR2, a NR3, então a gente tem várias NRs aí. Então, para vocês que estão fazendo segurança do trabalho, essa NR, todas essas NRs, né, elas vão ser algo que vão estar bastante difundido no dia a dia de vocês. Essas normas, pessoal, elas são fáceis de encontrar se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho, que vocês conseguem, né, baixar todas elas. Deixa eu mostrar para vocês aqui a 23.
Essa NR aqui, a 23, ela foi atualizada, então aqui ela só está com a primeira página dela. Então, qual que é o objetivo dela? Essa norma regulamentadora, NR, estabelece medidas de prevenção contra incêndio nos ambientes de trabalho. Então, ela é aplicada, né, em todos os ambientes de trabalho. Então, se tem propensão de ter incêndio, ela obrigatoriamente ela é aplicada naquele local, né? Então, as medidas de prevenção estabelecidas nessa NR se aplicam aos estabelecimentos locais de trabalho, medidas de prevenção contra incêndio, e aí vem as prerrogativas delas, né? 23.2, o campo de aplicação, aí tem as classes de incêndio, tem tudo nela. Aqui, porque ela está bem resumida. Então, essas NPTs, né, são essas normas de procedimento técnico. E aí, uma dessas normas é da saída de emergência. Então, no estado de Minas Gerais, se a gente for olhar aqui, ó, a saída de emergência, ela vai estar vinculada à NPT 003, de saída de emergência. E aí, lá nesse documento, ele está falando todos os critérios que é para essas saídas. Então, o que é uma saída de emergência? É um caminho planejado e seguro para evacuação rápida de pessoas, né? Contra um incêndio, uma explosão ou qualquer outro tipo de sinistro que pode ocorrer naquela edificação, naquele local, né? Então, são caminhos livres, né? Que pode incluir portas, corredores, escadas, né? É um lugar de fuga que as pessoas tenham condições de passar de forma rápida e segura. Então, o que uma saída de emergência ela precisa ter? Ela precisa ter acessibilidade, ela deve ser de fácil acesso para todas as pessoas, incluindo as que têm modalidade reduzida. Então, você vai fazer uma saída de emergência, a pessoa não vai pôr só escadas, ela tem que pôr uma forma que pessoas com cadeirantes, pessoas com muleta, pessoas que têm dificuldade de locomoção, grávidas, idosos, né? Que todo mundo consiga percorrer aquele caminho, né? A gente precisa de sinalização. Eu preciso saber aonde está essa saída de emergência. Não basta somente ter, eu preciso saber aonde está. Então, são com placas visíveis, às vezes com muitas luzes, né? Então, eu tenho que indicar essa rota de fuga. Eu preciso saber aonde que está essa rota de fuga, por onde que eu vou sair. Porque se é um ambiente desconhecido, é a primeira vez que eu vou naquele ambiente, eu preciso de uma sinalização, eu preciso de algo que me mostre aonde que está essa saída. Eu sozinho não consigo, né? Dimensões adequadas. Então, o que adianta ter uma saída de fácil acesso, com sinalização, mas que não comporte totalmente o público, né? Então, eu tenho que ter as dimensões adequadas para acomodar um número de pessoas suficiente naquelas acomodações. Então, portas de fácil abertura, qualquer pessoa pode conseguir abrir aquela porta para evacuação, e durante o horário de funcionamento daquele local, elas têm que ficar liberadas, elas têm que ser de livre acesso, tá? Iluminação de emergência, então as portas devem conter essas iluminações, e proteção contra o fogo, né? Dependendo da sua edificação, elas podem ter essa proteção contra o fogo. Isso acontece muito também em edifícios, né? A gente tem os prédios, e entre o hall, né, do prédio e a escada, você tem uma porta contra o fogo ali, para não passar o fogo, se tiver naquele andar, para as escadas. A gente tem uma NBR, que é uma norma brasileira da BNT, que é de saída de emergências. Essa saída de emergência, ela fala que é a 9077, ela fala o que é para a gente, né? É o que a saída de emergência compreende pelo seguinte: acesso ou corredores,
portas de saída horizontal, contor V, respectiva porta, espaços livres exteriores nas edificações, escada ou rampa, descargas ou elevadores de emergência. Então, as saídas de emergência, todos os componentes de emergência devem estar desobstruídos, livres de barreiras e de previsão desta. Ou seja, eles devem estar livres durante todo o funcionamento daquele local. Se é uma casa de show, uma boate, um local assim, durante o funcionamento dela, ela tem que estar liberada, ela tem que estar destrancada. Agora, se é um prédio, uma residência, é a todo momento, porque sempre tem pessoas ali dentro, né? Então, qual que é a NBR que a gente tem, que é a norma brasileira? É a 977. Qual que é para sistema de iluminação? É a 10.898. Porta contra fogo, o 11742. E barra antipânico, né? 11785. Pessoal, qual que é a diferença entre essas NBRs e a NR? A NR é obrigatória, ela fala o que tem que ter. Então, ela fala assim para mim, eu preciso de saída de emergência. Como que eu vou saber que, eu preciso, é obrigatório, mas é obrigatório como? Como eu vou saber qual que é o procedimento, né? Então, eu vou lá nas NPTs do Corpo de Bombeiro. E nas NPTs do Corpo de Bombeiro, ou na própria NR, eles podem chamar essas NRs, essas NBRs aqui, essas normas de como fazer, certo? Então, tem uma diferenciação aí de norma. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui em PDF que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, isso daqui é uma das normas do Corpo de Bombeiro. Esse aqui é do estado de Goiás. Então, no nosso caso aqui, para saída de emergência, seria a NPT 8. Não, deixa eu só ver qual que é aqui de saída de emergência. 3. Então, se fosse no estado de Minas Gerais, seria a NPT número 3, que é o quê? De saída de emergência. No estado de Goiás, é o quê? É a 11. Então, olha aqui. Saída de emergências, beleza. Então, aqui fala para a gente qual que é o objetivo. Essa norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir, para que a sua população possa abandoná-la em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física, para permitir o fácil acesso de auxílio externo, bombeiros para o combate ao fogo e retirada da população. Pessoal, uma norma, você não tem que decorar ela, você tem que saber ler ela, interpretá-la. Então, essa norma aqui é para fazer aplicação de saída de emergência segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás. Então, aqui, ó, ele vem falando aqui, ó, qual que é o dimensionamento das saídas de emergência, né? Então, aqui nesse dimensionamento de saída de emergência, ele fala para a gente como que é feito o cálculo. Então, ele fala assim, olha, a largura da saída, ou seja, os acessos, escadas, descargas, rampas e portas, é dada pela fórmula de NPC, onde que é o número de unidades de passagem, a população e a capacidade. E aí ele fala assim, vai lá na tabela A1 do anexo A. Então, ele vai sempre
chamando, né, o dentro da própria norma aqui, dentro da própria ANT. Aí, olha aqui, ó. As portas das antecedências das escadas à prova de fumaça e das paredes contra fogo devem ser tipo contra fogo, obedecendo a NBR 11742, no que lhe for aplicado. Então, peraí, eu vou lá, eu tenho a minha edificação, e aí na minha edificação tem que ter saídas de emergências. Quantas saídas de emergências eu preciso ter? Como eu vou saber? É através desse documento aqui do Corpo de Bombeiro. E aqui no Corpo de Bombeiro, ele faz chamativas para as normas, para as NBRs. Então, as minhas portas, as minhas saídas de emergência têm que estar de acordo com a norma. E como que é uma norma? Olha aqui, NBR 9077 da MBT, para saídas de emergência em edifícios. Então, essa norma aqui, ela vai ser aplicada para eu fazer as construções, ou quando me for pedido pelas NRs ou pelas prerrogativas do Corpo de Bombeiro, certo? Então, aqui fala, ó, a larguras da saída, tá vendo que é o mesmo tipo de conta utilizado, que foi utilizado aqui, ou ele poderia vir aqui e falar do segunda largura da saída de emergência, segundo tal norma. Ele pode, uma norma pode chamar a outra, tá, pessoal? Eles não, elas se intercalam entre elas, tá? Elas não são únicas, elas não são individuais, elas ficam intercaladas. Então, aqui eu tenho a do Corpo de Bombeiros e aqui eu tenho a NBR, certo? Beleza. Então, essa parte aqui, ó, eu tirei da onde? Essa parte aqui, né? Eu tirei lá da tabela não, da norma do Corpo de Bombeiro, da 11 lá do Corpo de Goiás. E essa daqui é a norma de saída de emergências, a NBR. Então, uma pode chamar a outra. E aqui embaixo eu coloquei quais são as outras normas que a gente utiliza, certo? No início é meio confuso a gente. Então, olha aqui, as saídas de emergência, eu tenho as portas, né? Elas estão todas sinalizadas, como a forma de abrir elas, né? Como elas têm que ser abertas. Então, e o caminho que deve se seguir. Então, elas têm que vir sinalizadas também. Eu trouxe um exemplo aqui, rapidão. Pessoal, então, aqui a gente pode ter como calcular as saídas de emergência. Essa tabela aqui, ó, é a tabela que tem lá naquele guia do Corpo de Bombeiro. Então, onde a gente tem a classificação da população, a quantidade de pessoas que saem, né? Então, a gente faz essa classificação aqui. E como que a gente faz essa classificação aqui? A gente entrando aqui, ó, eles têm umas tabelas que falam qual que é o público. Então, vamos supor que é um público de escola, né? Que a gente tem
Ai, não tô mostrando, peraí. Agora foi. Então, vamos supor aqui, olhando essa tabela de novo. Aqui a gente tem um grupo, que é as ocupações. O que são essas ocupações? São escolas, são creches, são hospitais, né? São vários tipos de coisas. E aqui a gente tem o exemplo dessas edificações. Então, aqui escola em geral, escola especial, espaço cultural. Então, vamos supor que a gente está tratando de uma escola, né? A gente vai ter aqui, então, que a classificação dela vai ser escola geral, ó, escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, cursos superiores e pré-universitários. Então, ela está na classificação E1. Então, onde que eu olho aqui? E1. Da E1 a E4, eu vou estar utilizando essa linha aqui, ó, para fazer o dimensionamento da porta, para fazer o dimensionamento das unidades. Então, isso aqui está onde? Lá no documento do Corpo de Bombeiro, naquela parte lá que eu mostrei para vocês, nas NPTs. Então, tem essas categorias, né? Então, o que tem que estar falando se é baixo o índice de incêndio, se é alto, se não é, as exigências, né? Então, vamos olhar um exemplo aqui, ó. Imagine com uma escola, né, de ensino médio, com uma população de 300 alunos. Então, são 300 alunos de ensino médio. Então, segundo essa tabela aqui, ó, o que é um ensino médio, né? Escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, ela é o E1. Então, ela está classificada aqui no E1. Se ela está classificada no E1, eu vou utilizar nessa fórmula aqui as pregativas do E1 aqui, ó. Então, eu tenho que ter uma pessoa por 1,5 metros quadrados para rampas, né? E escadas são 75 e para portas vão ser 100. Então, olha aqui, ó. Então, 300 alunos. Então, olho lá na divisão, né? Então, o que é o P? A população. O que é a minha população? 300 alunos. E o que é meu C, né? Tá aqui falando o que é meu C. O meu C é a capacidade de unidade de passagem conforme essa tabela aqui. Então, no meu E1 aqui, eu tenho a capacidade de passagem de 100 para rampas, né, para acesso de descarga, e rampas de 75. Então, olha aqui, fazendo a divisão, eu vou precisar de 4 unidades de passagem, certo? Só que cada uma dessas equivale a 55 centímetros. Então, fazendo 4 vezes 55, eu vou ter 2,20 centímetros. Então, eu preciso, né, que a minha porta tenha essa dimensão aqui. Então, ou seja, cada unidade de passagem equivale a 55 centímetros. Se eu preciso de 4 unidades de passagem, é 4 vezes 55. Então, eu vou ter 2,2 metros para passagem. Tá, beleza. Essa daqui é o tamanho. E a quantidade, né? No caso de porta, corredores. Então, aqui para corredores, eu vou fazer 300 dividido por 100. Então, eu vou ter 3 unidades de passagem. Então, eu preciso de 1,65. Então, tudo é baseado nessas tabelas e nessas normas, beleza? Depois eu mando esses sites para vocês verem direitinho, tá? Como que eles fazem esses cálculos aqui. Mas é só a título de curiosidade mesmo, porque lá na apostila de vocês tem essa fórmula lá, de como que faz esse cálculo. Só que aí vocês têm que consultar a NPT lá.
E aí, continuando, pessoal, além das saídas de emergência, a gente tem as iluminações de emergência. Então, a iluminação de emergência é que ela vai permitir clarear áreas escuras de passagem, né, incluindo áreas de trabalho, áreas técnicas, no caso da falta da iluminação normal. Então, a gente precisa dessas iluminações de emergência. Então, essas iluminações de emergência, geralmente são baterias, né? Elas têm que estar recarregadas, elas precisam estar iluminando na falta de luz, então elas precisam ter uma carga sozinha, né? Para se manter. E o intuito dela é iluminar a passagem das pessoas ou indicar a saída de emergência ou uma rota de fuga. E a norma técnica, né, que representa os requisitos mínimos para saídas de emergência, é a 10898. E aí, a gente tem os tipos de sinalização. Então, a gente já falou aqui das portas de saída de emergência e das iluminação de emergência. Tá vendo aqui que a gente tem essas placas, pessoal? Isso se chama sinalização. Essas placas, aqui, ó, acho que tem um desenho aqui também. Não, aqui não tem, não. Achei que era nesses slides, mas não. Essa sinalização, essas placas, elas são placas de sinalização. Ou elas estão sinalizando a saída, ou elas estão sinalizando o extintor, elas estão sinalizando alguma coisa. Então, a gente precisa da sinalização. E dentro da sinalização, a gente tem a sinalização de emergência. Então, quais são as sinalizações básicas que a gente tem, né? De proibição, né? Capazes de conduzir ou agravar os incêndios, de alerta. Então, por exemplo, esse material é inflamável, esse material tem potencial para risco de incêndio. Para orientação e salvamento, então, são essas plaquinhas verdes que a gente viu, para indicar onde tem as portas e os locais. E os equipamentos, eu vou indicar os equipamentos de combate a incêndio. Então, essa sinalização tem como intuito, né, diminuir os riscos, né, e as ocorrências de incêndio e alertar para as pessoas dos riscos que elas estão se pondo, né, que elas estão ali expostas. Então, aqui, ó, a NR que vem para a sinalização de segurança é a NR 26. Ela representa a sinalização de segurança no trabalho ou no meio ambiente. Então, prevenir acidentes, né? Então, essas placas de segurança, elas têm que obedecer essa NR. Eu não posso simplesmente chegar lá e pôr as placas do jeito que eu quiser. Vou pôr as placas de saída de emergência de laranja, de amarelo. Não, tem uma norma que fala para ficar padronizado, para todo mundo fazer da mesma forma. Então, a NR, que rege a sinalização de segurança, é a 26. E dentro dessa NR26, ela chama as NBR, a NBR 7195. O que é essa NBR 7195? Ela fala qual que é as cores que a gente vai utilizar. Então, a cor vermelha é para equipamentos e proteção de combate a incêndio. A cor laranja, usada em partes móveis ou perigosas de máquinas. A amarela é para identificar avisos de advertência. As verdes, para caixas de suprimentos ou EPIs ou para indicação de saída de emergência, indicação de rota. A azul, determinar o uso de EPIs, marcação, né? Indicação de coletores e assim por diante. Então, cada cor dessa aqui, não é porque eu achei mais bonita e fui lá coloquei, não. É porque tem uma norma do Ministério do Trabalho, que é a NR26, e essa NR26 chama essa NBR aqui, ó, que fala quais cores que tem que ser utilizada. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, o vermelho, né? O que o vermelho fala aqui? Equipamento de proteção e combates a incêndio, ou de proibição também, de alerta, ó, pare, né? O laranja, o amarelo, o verde. Então, o verde está aqui, né? Para equipamento de primeiros socorros e para saída de indicação de saída. O azul, né? Configuração de EPI, uso de EPI, o púrpura, materiais radioativos, né? Branco não sei de cabeça, não. Faixa para demarcar a passagem de pedestre. E o preto para coletores. Então, faixa de pedestre e para coletores, né? Para lixo. Então, cada uma delas vão ter uma cor específica. Então, olha aqui, perigo, risco de incêndio,
lembre-se, pense, cuidado para afastamento, né? Segurança, avisos, né? Não suba, incêndio. Então, essas placas, elas têm as cores adequadas para elas, segundo a norma. E o dimensionamento dela também, né, pessoal? Então, olha aqui, ó, alarme sonoro. Qual que é a placa que eu vou utilizar? Comando manual de alarme de incêndio, comando manual de bomba de incêndio, extintor de incêndio. Além do extintor, você tem que ter uma placa lá falando dela. Abrigo de hidrante, mangueira, tem a foto, tem uma placa lá sinalizando. E o vermelho tá lá, né? Da cor lá. Vamos aqui, ó. Equipamento de proteção e combate a incêndio. Então, tá seguindo a norma aqui, né? Proteção de combate a incêndio. O verde, né? Orientação e salvamento. Então, ó, sentido de saída, né? Sentido de saída de emergência, sentido, então, para um lado, para o outro, para cima, né? Então, ele sempre vai indicar subir escada, descer escada, né? Assim, rampa. Então, ele sempre vai estar mostrando o sentido aí. Escadas, né? De emergências, então, tem sempre os sentidos. E a saída de emergência. E a gente tem um código, um dimensionamento para essas placas. Depois a gente tem aqui, pessoal, no Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, a que vai falar para a gente da sinalização de emergência é a NPT 020. Então, além de eu seguir todas essas normas, eu preciso estar de acordo com o Corpo de Bombeiro, porque é o Corpo de Bombeiro que vai me dar o aval para eu poder funcionar ou não, é ele que vai fazer a minha fiscalização. Então, aqui, ó, ele sempre vem falando, ó, indicação e a dotação máxima, né? Essa daqui não tem figura, não. Nas entradas, quantas pessoas que cabem? Qual que é a forma de você abrir a porta, né? Se a porta é contra fogo, você tem que manter ela fechada. Então, essas são os objeção que está dentro da NPT, que é do Corpo de Bombeiro. Então, por exemplo, sinalização de emergência, capacidade de público, quantas pessoas que pode ter no local. Capacidade, geralmente tem a capacidade máxima, pessoas em pé, pessoas sentadas, né? E essa sinalização de emergência, ela precisa de um material propício para a confecção dela, né? Ou plástico, ou chapas metálicas, elas precisam ter resistência mecânica, porque eu tenho que colar e ela tem que durar, ela não pode ficar lá e simplesmente se degradar, né? As espessuras suficientes, não propagar chão, se é se ela é, né? Se ela está num local ali, ela não pode fazer essa propagação, tem que ser resistente. Existe água, produtos de limpeza, elementos fotoluminescentes com cores brancas e amarelas, né? Dependendo da iluminação que eu tenho. E aqui a sinalização de emergência, segundo o Corpo de Bombeiro, né? Então, aqui, ó, saída, né? A placa aqui, a indicação de saída. Aqui a gente tem a indicação de como essa porta se abre, né? Que a peste empurre. A mangueira, né, de incêndio, a gente tem ela aqui, e geralmente, pessoal, vem falando até a altura que a gente tem que pôr essas placas. Os extintores de incêndio, né, se ele está na parede, é logo acima dele, se ele está no chão, né, qual que, aquela estrutura que a gente apoia o extintor, né, qual que é a dimensão que ela tem que ter do chão. Então, aqui, ó, sinalização de emergência. Então, eu estou mostrando aqui por onde que a pessoa tem que ir. Ela tem que entrar aqui, depois ela vai seguir reto, depois ela vai virar à direita. Então, você deixa bem nítido, né? Bem desenhado, né? Literalmente, para ela conseguir chegar no ponto de saída. Às vezes, a gente tem uma sinalização que, ó, essa aqui é a sinalização de obstáculo. Então, que a gente tem uma rampa, né, para saída de emergência. Então, a gente tem acesso, né, para todas as pessoas, para pessoas que têm pouca mobilidade, ela consiga ter esse acesso aqui também. E aí a gente tem os sistemas, né, de proteção contra incêndio e pânico. Então, são sistemas hidráulicos, saídas de emergência, iluminação, sistema de proteção, né? E isso tudo vem falando aonde? Vem falando nas prerrogativas lá do Corpo de Bombeiro e na NR 23. Então, sistema de proteção contra incêndio, né? A gente tem esses aqui que detecção de fumaça, eles faz aquela nuvem, né, de películas de água.
os extintores, né? Local de água, iluminação de emergência, as portas e as identificações dela. Então, pessoal, o combate a incêndio, o fogo, ele mata. Ele ceifa vidas muito rápido e, às vezes, ele mata por falta de formas adequadas das pessoas saírem dos locais. Então, o fogo ainda não se propagou e as pessoas não conseguiram sair adequadamente do local. Não teve não, não tem a saída de emergência, não tem uma forma das pessoas, né, sair daquele local. Então, a legislação veio se aprimorando em cima disso daí, porque já aconteceu vários casos, já aconteceram tragédias em cima de falta de fiscalização de portas de emergência insuficientes, né? Os materiais, a gente pode ver que lá naquelas NPTs, tem NPTs de materiais que vão estar nos ambientes, né? Que vão estar dentro dos ambientes, por exemplo, dentro de boates. Eu não vou pôr um material altamente inflamável para fazer cobertura de paredes, de teto, né? Em locais que são propensos a fogo, porque eles vão se propagar mais rápido, as pessoas vão morrer mais rápido. Então, sempre tem que estar conscientes, né? Disso, lembrando que o incêndio ele é descontrolado, o princípio de incêndio ele é menor, e sempre agir da forma correta e sempre chamar, né, as autoridades adequadas aí. Então, o que acontece? A gente tem as NPTs, que é do Corpo de Bombeiro, que eles que vão fazer a fiscalização, e além disso, se o seu ambiente, se sua indústria se enquadra dentro das NRs, a NR, ela vai ser ali, ela tem que ser aplicada. Então, a gente aplica NR, e dentro das NRs, a gente pode ter as NBRs. Então, a sua porta de contra-incêndio tem que ser conforme a NBR tal número, né? E aí, quem fala que tem que ser de tal número? Ou a ANR ou as prerrogativas do Corpo de Bombeiro, porque eles que vão fazer essa fiscalização aí. E quem faz a fiscalização das NR é o Ministério do Trabalho. O Corpo de Bombeiro faz a fiscalização para te dar um aval de funcionamento, essas coisas, certo? Pessoal, o que tinha para falar hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida em relação? Não? Tranquilo? Já era para eu ter mandado, mas eu vou mandar hoje sem falta os slides da aula 1 e da aula 2, tá? E vou mandar o link também dos vídeos e aquele site que eu mostrei para vocês, que mostram os cálculos lá das portas e tudo. Aí fica autodidata para vocês estarem lendo lá. Beleza? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, a gente está aí, pode entrar em contato. E no mais é só. Pessoal, boa noite, até o próximo encontro, até mais.